Boa noite, pessoal. Meu nome é Aclerton Pinheiro. Como ela falou, sou farmacêutico. Me formei na Federal do Ceará, então resido aqui em Fortaleza. E sou professor de fisiologia e farmacologia já tem um cadinho de tempo. E vim aqui falar um pouquinho sobre a patogênese e a fisiopatologia do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, né? Essa doença que parou aí o mundo no ano de 2020. Esse ser microscópico aí que parou a humanidade. Então vamos lá. Falar um pouquinho da origem dos vírus, desse vírus, né? Apesar de ainda haver alguma discussão, como a gente está falando aqui de ciência, quando alguém fala, mas o vírus ele pode ter sido feito em laboratório, o vírus pode ter sido isso ou aquilo, poder pode realmente. Porém, a gente tem que se ater a fatos. Ninguém aqui vai ficar falando de teoria de conspiração. A gente tem que olhar os fatos. Os fatos, eles dizem, eles levam a entender que a evolução natural desse vírus se deu como costumeiramente acontece na natureza. Ele vai saltando de um hospedeiro para outro, vai sofrendo mutações, essas mutações vão sendo selecionadas para ele se adaptar nesse novo hospedeiro, né? As mutações que conferem uma nova adaptabilidade são selecionadas, e aí ele vai fazendo isso até chegar no hospedeiro, no caso, o ser humano. Em 2002, aconteceu algo parecido com o primeiro coronavírus, o primeiro coronavírus, digamos assim, que teve uma repercussão mundial, que foi o SARS-CoV-1, que causou a SARS, né? A Síndrome da Angústia Respiratória. Esse vírus foi, depois de muita pesquisa, visto que ele primeiro veio do morcego, teve um hospedeiro intermediário, um gato selvagem, né? E a partir daí sofreu uma nova mutação, se adaptou melhor e depois passou para os seres humanos. Ele também tinha um certo tropismo, ou seja, uma certa afinidade pelas células que expressavam ECA2. E aí você tem o MERS, 10 anos depois praticamente, também surgiu no essas variantes virais, elas estão muito presentes nos morcegos, algumas linhagens de morcegos, e só que o hospedeiro intermediário dele foi um dromedário, né, um tipo de camelo aí, digamos assim. E também sofreu uma nova mutação e evoluiu para os hospedeiros humanos. Só que tanto o SARS-CoV-1 quanto o MERS-CoV, o vírus da MERS, síndrome da angústia respiratória do Oriente Médio, eles não chegaram a causar uma pandemia, ou seja, eles não se disseminaram globalmente num. O vírus da SARS até chegou a ir por mais de 10 países, mas ele foi contido até pelas próprias características da doença, do patógeno e da doença, né? Era uma doença mais insidiosa, acometia mais, era mais aguda, então paralisava mais, não tinha um período de incubação tão grande. Várias características da própria doença fizeram com que ela se limitasse. E óbvio, também as respostas governamentais. O Vietnã, para quem não sabe, foi o país em que ela praticamente foi descoberta. Então, um infectologista muito atento, ele percebeu logo que havia uma nova doença infecciosa se espalhando lá, e ele acionou a OMS e deu início a vários protocolos. É tanto que do Vietnã e da China, né, que foi a origem real do vírus, foi que ela se espalhou também para o mundo, foi para o Canadá, para os Estados Unidos, enfim. E aí você tem você foi feita uma triagem, foi visto, algumas fronteiras foram fechadas, enfim, a doença foi contida rapidamente graças a esses esforços iniciais aí. A MERS, como o nome já denota, ela é mais retida, fica mais a nível de Oriente Médio, mas também ela pode em algum momento evoluir para uma pandemia, porém a transmissão dela é mais a nível de animal humano, ela não tem tanta transmissão humano-humano, que é justamente o que caracteriza se uma pandemia vai ser bem efetiva.
é a sua capacidade de transmissibilidade, a sua capacidade de contágio. Já a MERS não tem um contágio interhumano tão bem. É mais animal. Então, os humanos infectados, a grande maioria tiveram contato com o próprio animal infectado e não diretamente com outros humanos infectados. E aí, em 2019, lá finalzinho de 2019, alguns estudos apontam que em outubro para novembro já tinham os primeiros casos não divulgados, mas o negócio estourou mesmo em dezembro, né? Você tem uma variante viral também do morcego. Os estudos mostram que essa variante infectou os pangolins, e esses pangolins, tanto os morcegos quanto os pangolins, são alimentos para algumas populações, para algumas pessoas em alguns mercados da China, e sobretudo lá em Wuhan, que era essa cidade que tinham vários comércios aí desses animais selvagens. A galera literalmente pega da natureza, prende e assa, cose, sei lá, e ingere esses animais. E aí foi devido a você pegar esses animais e ficar coletando essas cepas virais, você viu que tinha uma similaridade X aqui do morcego, dessa variante, com uma similaridade maior aqui no pangolim, e até chegar na forma final, que é uma forma que infecta o humano. Então, de uma maneira geral, só para a gente entender, suponhamos que eu tenha um vírus X, aí esse vírus começa a se replicar dentro do morcego, o morcego, de alguma maneira, infecta o pangolim, e aí essas cepas novas virais, elas sofrem replicação também. Algumas têm o seu DNA modificado, como são vírus de RNA, esses coronavírus aqui, eles sofrem mutações e não têm um sistema de reparo do material genético tão bem desenvolvido, justamente para promover novas variantes virais a cada ciclo de hospedeiro, a cada hospedeiro novo. Então surgiram novas variantes. Essas novas variantes, com algum grau de adaptação novo, por exemplo, passaram a poder se ligar na ECA2, e aí, quando um ser humano ingeriu esse pangolim, essas variantes já mutadas, né, já novas, elas passaram a infectar humanos, e como essas variantes já tinham a capacidade de infectar células humanas, foram passadas de humanos para humanos, e aí começou essa pandemia, né? Tanto que as autoridades chinesas, no início da pandemia, elas chegaram a pensar, e isso foi até janeiro, de dezembro até janeiro, que a transmissão dessa doença se dava dos animais infectados só para os humanos. Eles não tinham visto, pelo menos não tinham entendido ou compreendido a transmissibilidade humano para humano. Por isso que não foi dado tanto alerta, por isso que não foi dado tanta atenção assim mesmo, né? Que eles achavam que era mais ou menos uma forma de MERS, que é do camelo para o humano. Só que em janeiro, agora não vou lembrar a data exata, acho que 16 de janeiro, mas também não me recordo. Enfim, foi confirmada, a OMS confirmou essa transmissibilidade, e aí que o negócio mudou de figura, porque se realmente pode transmitir de gente para gente, realmente as coisas poderiam se espalhar e piorar, sobretudo nessa nossa era de globalização aí, que uma pessoa hoje está em Wuhan, na China, e 8 horas depois ela pode estar na Europa, na Alemanha, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Canadá, pode estar aqui no Brasil. Então é uma coisa bem realmente rápida, como nunca se houve. Por isso que as pandemias, com o passar do tempo, por mais que medidas sanitárias sejam tomadas, medidas de saúde, a capacidade de triagem e de prevenção, de reconhecimento, né, de possibilidades estão melhores, mas assim, como o mundo está cada vez mais conectado, então é quase que inerente, desde que o ser humano começou a interagir com a vida selvagem, de mais de perto, né, porque sempre interagiu, mas interagir mais consumindo, domesticando também. As doenças infecciosas, elas aumentaram no nível assombroso, sobretudo as doenças virais. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios muito eficazes, eles adaptam muito bem, tanto a regiões inóspitas, tanto a hospedeiros improváveis,
e eles têm uma capacidade de mudar-se muito grande, sobretudo os vírus de RNA. Então você pega o vírus do HIV, o vírus da gripe e esses novos coronavírus, o SARS-CoV, por exemplo, eles têm uma capacidade de mutação muito grande. Então existem várias variantes virais. Algumas são sutis, que são praticamente idênticas, outras são um pouco mais diferentes. Aí umas podem ser mais patogênicas, outras podem ser mais brandas, entendeu? Então, até a diferença de acometimento no organismo humano, ou seja, de uma pessoa A para uma pessoa B, a cepa viral que infecta pode ter alguma diferença nisso, entendeu? Não é só a resposta em si da pessoa, resposta imune diferente, padrão de atividade física, outras comorbidades, como diabetes. Isso também foi óbvio, mas também algumas cepas são mais infecciosas. A gente ainda não tem muito dado para dizer, olha, essa cepa aqui é mais, essa variante aqui é mais. O genoma do SARS-CoV-2 já também foi descrito, os genomas, né? Porque não é só um. E foram vistos que existem várias variantes. Enfim. A infecção tradicional se dá geralmente o contato com fluidos corporais contaminados ou alguma superfície contaminada. É o mais comum. Então, quando uma pessoa inspira partículas virais, as perdigotas, essas gotículas, geralmente é advindo de um espirro ou de uma tosse. Por exemplo, suponhamos, só uma situação bem boba mesmo para a gente tentar entender. Suponhamos que eu tussa para cima. Eu tossi para cima e aí, depois de 10 minutos, uma pessoa passou onde eu tossi. A chance dela infectar é muito baixa. O vírus não vai ficar no ar ali, apesar dele ser pequenininho e tal, mas ele não fica muito suspenso no ar em si. Ele fica suspenso em gotículas de saliva, em gotículas de catarro, né? Em gotículas de secreção nasal mesmo, por exemplo. E essas gotículas elas não ficam muito tempo no ar. Então, a não ser que eu tossi para cima, se a pessoa passar em 10 segundos depois, aí sim, a chance dela inalar alguma partícula viral é grande. Mas, tipo, eu estou correndo ao ar livre e eu não sei se alguém tossiu aqui nos 5 minutos que me antecedem, eu não preciso ter essa preocupação. Não estou dizendo que uma ou outra partícula pode ficar suspensa. Pode, mas a gente também tem que ter um certo nível de concentração. Não é apenas uma partícula viral, não é apenas um vírion que vai chegar e vai me infectar. Entendeu? Assim como não é só uma citocina inflamatória que vai causar inflamação. As coisas, elas, sobretudo se a gente está falando de fisiologia, para gerar uma alteração bioquímica, para gerar uma repercussão fisiológica, você tem que ter uma certa quantidade delas. Então, é aquilo que a gente chama de dose-resposta. Se você inalar apenas uma única partícula viral, a chance de você ser infectado é muito baixa, mas é muito baixa mesmo. Então você tem que inalar algumas partículas, gotículas de fluidos, contendo milhares de vírus. Aí sim a chance é bem maior. Porque só uma partícula viral, ele tem que ter extremamente sucesso. Se ele conseguir ele tem que chegar na célula, se ele chegar, ele tem que causar replicação. Então é uma coisa é quase sorte, né? Você ser infectado, sorte pro vírus e azar para a pessoa, óbvio, né? Uma única partícula viral, um vírion, ter êxito sozinho. Então, geralmente é probabilidade. Então, quanto maior a carga viral, maior a probabilidade tanto da pessoa se infectar quanto da piora. A carga viral também está muito relacionado com a gravidade da manifestação da doença. Isso explica também porque, por exemplo, muitos profissionais de saúde têm formas mais graves, entendeu? Eu não estou falando grave para morrer, mas mais graves que realmente acometem. Por quê? Porque quando um profissional da saúde geralmente se expõe, a pessoa que está na linha de frente, ele pega uma carga viral maior. As pessoas que geralmente se expõem na comunidade, no supermercado, no dia a dia mesmo, ou nessas aglomerações, elas não costumam ter uma grande carga viral inalada. Entendeu? Resumindo, a forma mais comum é esse tipo de inalação aqui, de perdigotas e tal. Então, uma pessoa realmente tossir sem máscara perto de você, aí sim é perigoso. Entendeu? Porque as gotículas, elas são aspergidas em todas as direções e ficam suspensas ali alguns segundos a minutos, dependendo do próprio ambiente.
é um ambiente que é mais fechado, tem ar-condicionado, tudo isso também são variáveis têm que ser levadas em considerações. Outras formas de contágio, por exemplo, a pessoa tossiu na manga da blusa, por exemplo, ou na blusa, ou na mão, né, e apertou a sua mão, e aí você leva a mão na boca, também é uma forma. Então não é só a inalação, você pode também você levar superfícies contaminadas a qualquer mucosa, mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa anal e a própria uretra, então dá para pegar também durante o sexo, dá para pegar durante o beijo. Então, trocou fluido ou teve em contato de mucosa com uma superfície contaminada, há alguma chance de ser contaminado. Então, pegou eu fui no supermercado, uma senhora antes de mim estava contaminada, ela pegou no mamão, tossiu a mão, pegou no mamão, deixou lá o mamão com algumas partículas virais, eu não sabia, peguei no mamão também, olhei, não levei aquela mão ao olho, me infectei. Ou pelo menos tive uma inoculação de algumas partículas virais. Se eu vou ser infectado, pode ser que eu inale ou algumas partículas entrem no meu corpo e eu não tenha infecção. Também acontece. E acontece muito, inclusive, porque a gente tem o sistema imunológico, tem as primeiras barreiras, tem os macrófagos alveolares, então tem uma galera ali. As próprias barreiras epiteliais já são bem eficazes. Não é todo vírus que vai conseguir chegar na célula, como eu disse. Então, quanto maior a exposição, o tempo de exposição e a quantidade de agente exposto são extremamente importantes. É basicamente isso. E aqui, ó, uma estruturazinha aqui do SARS-CoV-2, como a gente pode ver. O vilão, estrutura dele aí, é uma estrutura tradicional dos coronavírus. Ó, ele tem 1 sobre 1000 do tamanho de 1 milésimo do tamanho de um cabelo humano. É uma máquina molecular, é uma maquinaria. Dentro desse envelope lipoproteico, ele tem essas moléculas aí, os ácidos nucleicos, sobretudo RNA, e algumas enzimas e proteínas que vão fazer com que esse ácido nucleico seja tanto inserido quanto tenha um destino ao núcleo da célula. Ó, algumas proteínas de envelope, mostrando aí. Isso aqui são as proteínas S, ou proteínas spikes, que são as proteínas que fazem com que ele se ligue ao ligante endógeno dele, ou seja, ao ligante que está em algumas células do nosso corpo, que é a chamada ECA2, também vou falar um pouquinho dela mais para frente. Então você tem isso daí, essa dinâmica. Ó, tá cortado, ó. Isso aqui é a membrana lipídica, isso aqui seria o material genético com outras proteínas. Então, esse verdinho é o RNA. Esse aqui mais um pouco acinzentado, nem sei se existe essa palavra, mas um pouco mais cinza, é o envelope lipoproteico. Tem muito mais lipídio do que proteína. E aqui são as proteínas de membrana. No caso, uma proteína S, uma proteína spike, que são outras proteínas que a gente vai ver também. Você tem várias partículas. Isso aqui, então, é a característica anatômica, digamos assim, morfológica do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. Este miserável aí. Então, continuando aqui, só detalhando um pouquinho mais essas estruturas, ó. Você tem um envelope, como eu falei, isso tudo aqui é um envelope. Aí no envelope eu tenho várias proteínas, eu tenho a proteína E, eu tenho a proteína S, eu tenho a proteína M, eu tenho a proteína N, eu tenho hemaglutininas, por exemplo, o vírus da gripe também tem, então são várias proteínas com diversas funções específicas, ó. Aqui a mesma representação, só que com um corte, justamente para a gente ver o RNA ligado aí à proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo. Então, você tem aí várias proteínas. Essas proteínas, no final das contas, elas ou não, né? Elas fazem o vírus entrar na célula, tanto se ligar
com que o material genético seja inoculado através da célula, seja introduzido. Então é praticamente uma forma bem invasiva, né? A célula chega e enfia o material genético dela. É uma forma de estupro, se a gente for analisar. Então a célula viral, o vírus, ele chega, o envelope viral se acopla, se liga lá na membrana da célula hospedeira. Há um processo de fusão, a membrana do envelope viral se funde com a membrana plasmática da célula, do pneumócito, por exemplo, uma célula do pulmão. E aí, com essa fusão, cria-se um poro, e aí esse RNA é inoculado, e aí algumas outras proteínas acessórias que estão aqui dentro, incluindo a proteína M, se encarregam de levar esse RNA para a maquinaria, e aí ele vai ser processado e você tem a produção do DNA. O DNA volta a produzir mais RNA e outras proteínas que formam de volta um envelope e empacotam esse material genético. Ou seja, a célula, o vírus usa a célula, usa a maquinaria celular para produzir mais cópias de si. É um sequestro da função celular para fazer com que se produza mais vírus, né? Mais partículas virais. Aqui é a proteína S, que é uma das proteínas que mais nos interessam nesse caso, que é um pouco mais detalhado, ó, dando um zoomzinho aqui, ó. Então são várias proteínas S, que é um virion, que é uma partícula viral antes de infectar uma célula. Tá aqui a estrutura da proteína S, ó. Tem duas subunidades, ou dois ectodomínios, e aí há um acoplamento entre esses domínios da proteína S, é o chamado domínio RBD, com os domínios da ECA2, uma enzima presente em várias células do corpo humano, como eu vou mostrar. E mostra, eu vou falar um pouquinho mais, ó. E quando se funde, ó, cria um poro. E é aqui que o vírus inocula o seu material genético. Mais uma vez falando da proteína S, está aqui ela, ó, novamente, dois domínios, ectodomínios, quer dizer que está para fora, né? Tem um domínio transmembrana aqui, ó, e um domínio mais externo. E aí alguns resíduos de açúcar, tal. Aí você tem isso daí. Quem é a ECA2? Ó? A ECA2 é uma enzima que participa do sistema renina-angiotensina, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí ela é o alvo, aqui no caso está mostrando a ECA2, de um pneumócito tipo 2, que é um tipo de célula ali do aparelho respiratório inferior, sobretudo, ali dos alvéolos, os bronquíolos terminais, sobretudo os alvéolos. É uma célula típica dos alvéolos. E aí você tem a ECA2, essa enzima aqui, ó, notem que ela é muito complementar a proteína S, ó. Ela é um homodímero, ou seja, ela também tem duas subunidades, e aí se encaixa perfeitamente com essas proteínas S. O RBD é o chamado domínio de ligação ao receptor, então é como se fosse o epítopo do antígeno, é a região da proteína S que vai se ligar de fato às regiões aqui da ECA2. Tem outro domínio aqui chamado de PD, domínio peptidase, enfim. E o domínio SLD, que é um domínio da ECA transmembrana, ou seja, que atravessa a membrana. E é isso. Então, esse é o tipo de ligação entre a proteína S, tá aqui, ó, duas proteínas S, e uma ECA2. Só isso é o suficiente? Não. Só isso não é o suficiente, não. Ainda tem uma outra enzima, como eu vou mostrar mais para frente, que vai ser responsável pelo processo final de fusão. A proteína S, ela causa, digamos assim, mais a ligação, mas ela precisa ainda de um outro empurrãozinho para de fato fazer com que o envelope viral se funda. Que aí vem uma outra protease e ativa, digamos assim, a proteína S, né? Para com que ela seja melhor encaixada. Então, falando um pouquinho aqui do sistema renina-angiotensina, só para a gente entender qual é a repercussão disso, porque isso
está relacionado com a fisiopatologia da doença. Ó, eu tenho a via clássica do sistema renina-angiotensina, que praticamente todo mundo que já estudou fisiologia conhece. O fígado produz angiotensinogênio, que é um zimogênio, ou seja, uma enzima inativa, uma molécula inativa. O rim produz a renina, frente a uma ordem. Essa ordem pode vir pelo sistema nervoso simpático, pode vir por uma alteração da volemia, uma alteração, enfim, da própria concentração de potássio. Algumas alterações fisiológicas fazem com que o rim, sobretudo as células justaglomerulares, produzam renina. A mácula densa é um sensor, ela entende quando alguns fenômenos fisiológicos estão acontecendo, por exemplo, a diminuição do volume plasmático. A pessoa perde sangue, enfim. Uma hemorragia, a mácula densa percebe isso, sinaliza para as células justaglomerulares, elas produzem a renina. Aí a renina vai para a circulação, encontra o angiotensinogênio que o fígado produziu, aí cliva ele e transforma em angiotensina 1. A angiotensina 1 é um peptídeo com uma certa atividade, porém ele também é mais um pró-peptídeo, um pró-hormônio, digamos assim, do que um hormônio em si. Aí a angiotensina 1, ao passar sobretudo pelos capilares pulmonares, vai sofrer a ação da ECA. A ECA é uma enzima que é muito mais expressa no pulmão, sobretudo. Você tem a ECA 1 e a ECA 2, como eu vou falar. E a angiotensina 1, ao ser clivada por essa enzima, se transforma em angiotensina 2. Aí sim, a angiotensina 2 tem diversas ações e vai fazer lá o seu trabalho. Dentre eles, também levar à produção de aldosterona pelo córtex da adrenal, pela zona glomerulosa da adrenal. No final, tanto a angiotensina 2 quanto a aldosterona vão fazer com que os rins reabsorvam mais sódio e mais água, para, no fim, também restaurar o volume plasmático e restabelecer a pressão arterial, que provavelmente havia caído por uma diminuição da volemia. Resumindo, é um sistema de manutenção da pressão arterial. Ou manutenção é manutenção. Se a pressão cai, ele é ativado. Se a pressão sobe, ele é desativado. Pelo menos isso num contexto fisiológico. Em alguns contextos patológicos, você pode ter, por exemplo, uma alteração na sensibilidade, você pode ter, enfim, vários fenômenos que podem comprometer a função desse sistema. Esse sistema, como todo sistema fisiológico, nem é bom que ele se ative demais e nem é bom que ele se ative de menos. Não existe vilão ou mocinho em fisiologia, entendeu? Tem uma frase que agora eu não lembro se é do Coringa mesmo, falando lá por Haverdante, o Duas Caras, pouco antes dele virar o Duas Caras, que às vezes o vilão é apenas um herói que viveu tempo demais. É mais ou menos isso, né? Tava sendo questionado lá numa conversa filosófica, aí o Coringa solta essa. Posso estar enganado, mas pelo menos na minha cabeça é isso. E aí o Coringa diz, olha, talvez, ou é o Haverdente que fala pro Coringa, enfim. Diz que vilão nada mais é do que um herói, ou seja, uma pessoa com boas intenções, que ele viveu tempo demais e acabou se corrompendo, digamos assim. Então em fisiologia é isso. Um hormônio que você acha, meu Deus, esse hormônio é foda, até ele ficar tempo demais ativando o receptor, até ele ser degradado rápido demais, enfim, até ele fazer demais o que ele tem que fazer. Porque duas coisas extremamente importantes em fisiologia é o tempo e o espaço. Na verdade, isso é importante no universo, já dizia Einstein, né, ao descrever a teoria da relatividade. Então, um hormônio, ele só é bom se ele fizer o que ele tem que fazer no tempo e no espaço, ou seja, no espaço é o local específico que ele tem que atuar, ele não tem que atuar em locais, em todos os locais. E no tempo tem que ser o seguinte, ele tem que chegar a fazer e parar. Ele nem pode fazer demais e ele nem pode fazer de menos. Se ele fizer de menos, dá problema. Se ele fazer demais, dá problema. Então, ó, por aí a gente já tem uma dinâmica fisiológica. Por exemplo, excesso de inflamação é ruim. A ausência de inflamação é ruim. O que a gente precisa? De um nível ótimo de inflamação. Excesso de gordura a gente chama de obesidade, é ruim. A ausência de gordura a gente chama de lipodistrofia, que também é ruim. Entendeu?
Então, gordura é boa ou é ruim? Depende. A insulina é boa ou é ruim? Depende. Pergunta para um diabético se a insulina é ruim. Pergunta. Um diabético tipo 1 não é ruim. Insulina era tudo que ele queria ter. Enfim. Aí você tem essa dinâmica. Aqui, ó, uma representação estrutural aí da ECA. A ECA é uma enzima que ela tem duas isoformas, ou seja, ela é produzida por dois genes diferentes, ou pelo mesmo gene sofrem splicing, né? Processamento diferente. E ela é inespecífica e ela cliva vários dipeptídicos, vários peptídeos em dois peptídeos, né? Ela é uma dipeptidase. Só que, sem dúvida, o principal substrato da ECA, sobretudo da ECA1, é a angiotensina 1, que ele gera angiotensina. E aí eu tenho essas duas isoformas, como eu falei. Eu tenho a ECA1, que pega angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2, e eu tenho a ECA2, que pega angiotensina 2 e transforma em angiotensina 1,7. E eu tenho também ela pegando a angiotensina 1 e transformando em angiotensina 1,9. Aí eu tenho outras moléculas também envolvidas, como a gente vai ver, essa desarginina bradicinina, que é uma forma da bradicinina, né? Uma variante, e a ECA2 também inativa ela. Então a gente tem essa dinâmica. E falando especificamente da ECA2. A ECA2 ela é uma enzima contrarregulatória da ECA1. A ECA1 tem uma proposta de ser no organismo, ou seja, ela tem um grupo de funções que ela é encarregada. A ECA2 também, só que geralmente a ECA2 tem uma série de funções que são opostas à ECA1. A gente vê isso em vários sistemas fisiológicos. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece: o simpático e o parasimpático. O simpático chega e promove algumas ações cardíacas, ações pulmonares, ações gastrointestinais, e o parasimpático geralmente promove ações opostas, tirando, por exemplo, o pênis para causar causa ereção, o parasimpático e o simpático causa ejaculação, são ações sinérgicas, mas a maioria dessas outras ações são opostas, são contrarregulatórias. Justamente por que se existe tanto um sistema que é, vamos chamar assim, agonista, quanto um sistema que é antagonista, que é justamente para ninguém ficar sendo muito ativado. Então, quando o sistema da ECA1 estiver super ativado, o sistema da ECA2 seria mais ativado e compensaria, balancearia a ECA1. É mais ou menos isso que o corpo gosta. O corpo não gosta. É sempre uma queda de braço. Você tem fatores protrombóticos, antitrombóticos, antioxidantes, pró-oxidantes, anti-inflamatórios, pró-inflamatórios, entendeu? O corpo humano, ele funciona assim. Sempre tem o Yin e o Yang. Droga, agora nem se são essas palavras mesmo. Sempre tem a luz e a escuridão. Sempre tem o claro e o escuro. Sempre tem os fenômenos opostos, justamente para um neutralizar o outro quando um passa dos limites. É a palavra-chave para entender fisiologia: limite. Tudo tem que ter limite. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então nada tem que acontecer de mais nem de menos. Tem que acontecer num momento certo, no tempo certo e no local certo. Então, oh, meu Deus. Então, aí, minha assistente virtual falou aqui, me desconcentrou. Então, a ECA2 é isso. Ó, e onde é que ela está mais expressa? Nos alvéolos pulmonares, nos enterócitos, no coração e no rim. É por isso que as maiores manifestações da doença, da COVID, são manifestações alveolares, ou seja, pulmonares, são manifestações também entéricas, geralmente dá uma diarreazinha, às vezes pode dar uma constipação, mas geralmente dá uma diarreia. Tem muitos relatos de manifestações cardíacas e renais. Tem outros órgãos, com certeza. O cérebro também foi atestado aí, né? Várias manifestações neurológicas, sobretudo manifestações
isquêmicas no cérebro, por exemplo, um acidente vascular isquêmico, convulsões, alterações do estado mental, psicoses. Então, você tem ECA2 também no cérebro. E também não se sabe se o SARS-CoV-2 só usa a ECA. Que ele usa a ECA, ele usa a ECA2 para entrar. Mas foi mostrado em vários vírus anteriores que foram descobertos que eles usavam outras proteínas acessórias para entrar também. Então pode ser que o cérebro também tenha outras proteínas acessórias que o SARS-CoV-2 use e a gente ainda não conheça. Provavelmente ele tem outras proteínas, mas a mais importante, sem dúvida, é a ECA2. Então, ó, a angiotensina 1,7, que é um dos produtos da ECA2, um dos produtos anti-inflamatórios da ECA2, se liga nos receptores mais e tem diversas ações benéficas, ó. Ou as ações antiproliferativas, vasodilatadoras e anti-inflamatórias, que são ações opostas da angiotensina 1, da angiotensina 2. É aquilo que eu disse, a ECA1 gera angiotensina 2 e ela faz várias ações. A ECA2 gera angiotensina 1,7 e tem ações contrarregulatórias. Resumindo, a angio 1,7 é o braço que vai lutar contra as ações excessivas da angio 2. A ECA2 é o braço que vai lutar contra as ações excessivas da ECA1. De maneira geral, é isso. Aqui é só para mostrar a via ampliada, que tem outras substâncias. Angiotensina 1,9. Angiotensina 1,8 é a tradicional, que é a angiotensina 2 normal, né? Digamos assim. A angiotensina 2, ela se liga o quê? Tanto nos receptores AT1 quanto nos receptores AT2. Geralmente ela se liga muito mais nos receptores AT1. E aí os efeitos dela são promotores da vasoconstrição, porque ela aqui é receptor acoplado à proteína GQ, que aumenta o cálcio, então é vasoconstrição, fibrose, inflamação das SMLV, que são as células musculares lisas vasculares, ou seja, inflama o vaso, aumenta o estresse oxidativo, hipertrofia cardíaca, hipertrofia vascular. É basicamente por isso. Já tanto a ECA2 quanto a angiotensina 1,7 e os receptores AT2 de angiotensina 2, eles causam esses efeitos aqui, ó. Notem que são efeitos diametralmente opostos. Se a angio 2 no receptor AT1 causa vasoconstrição, a angio 1 no receptor mais causa vasodilatação. A angio 2 é fibrose, a angio 1,7 antifibrótico. Aqui é inflamação, aqui é anti-inflamação, aqui é estresse oxidativo, aqui é diminuição do estresse oxidativo ou aumento da defesa antioxidante. Efeito proliferativo e hipertrofiante, efeito antiproliferativo. Entendeu? Então, esse eixo aqui, ó, tanto do receptor AT2 quanto do receptor mais, que é o receptor da angiotensina 1,7, eles são contrarregulatórios aos eixos danosos da angiotensina 2. Isso aqui, ó, já explica em parte por que a COVID ela é mais severa em certos tipos de paciente. Vamos aqui, ó, pensa comigo. Um indivíduo que é obeso, que é hipertenso e que é diabético, pode ser I ou O, que tenha alguma dessas três ou mesmo essas três condições. Ele é um indivíduo que naturalmente ele já tem uma hiperatividade, quase certeza, hiperatividade do eixo angiotensina 2, do eixo ECA1, entendeu? O eixo ECA2 dele já estava meio fragilizado, ou até estava, na verdade, fragilizado assim, né? Na verdade, o eixo de ECA2 dele estava aumentado para tentar contrabalancear o eixo da ECA1 dele. E aí, quando ele é infectado pela COVID, o eixo da ECA2, ó, é perdido. Então, esse efeito aqui, ó, ele é exacerbado não, ele é retirado, né? E esse efeito aqui é exacerbado. Resumindo, um paciente que tem hipertensão ou tem diabetes ou é obeso, ele tem uma dependência maior de ECA2 para sobreviver. Quando a doença, a COVID, se instala nele, ele perde essa função da ECA2 vital que ele estava precisando. E aí ele descompensa mais, ele inflama mais, ele tem mais quadros de coagulopatia, ele tem mais quadros de inflamação, ele tem aumento do estresse oxidativo. Então é por isso que a COVID, um dos motivos que a COVID também é mais maléfica nesses grupos de pessoas. Idosos também
tendem a ter um aumento da atividade ECA2. É isso. Ó, a importância da ECA2, aquilo que eu tinha dito. Tem outro sistema aqui, esse aqui eu vou só citar porque realmente é muito detalhe e a aula não é sobre isso. Mas você tem dois sistemas que são extremamente interligados, que são os sistemas das angiotensinas, que eu já citei, e os sistemas das sininas, né? Das sininas calicreínas. E eu tenho outras mediadoras aqui, ou outros protagonistas, que é a bradicinina e a desargibradicinina, essa DABAC aqui. Eu vou tentar resumir. Quando você inibe a ECA2, que é o que o vírus faz quando ele entra, porque quando ele entra, ele diminui a atividade da ECA2, porque a ECA2 vai ser clivada. Quando ela é clivada, ela perde a ação, não tem como ela, entendeu? Ela é degradada. O eixo responsável por diminuir a inflamação, por causar vasodilatação, diminuir o estresse oxidativo, que é esse eixo aqui, ó, da angiotensina 1,7 e da bradicinina, né, da desbradicinina, ele é desfeito, porque a ECA2 é a enzima responsável por ativá-lo. E aí você tem aumento do fluxo, você deixa de ter aumento do fluxo, você deixa de ter cardioproteção, você passa a ter proliferação celular, você diminui a função endotelial, você causa uma disfunção endotelial. Ó, esses efeitos que eu estou citando, vocês são perdidos. Você diminui a vasodilatação, você aumenta a fibrose, que é tudo oposto. Você aumenta a inflamação, você aumenta a resistência à insulina. Então, o braço da esquerda é potencializado. O braço da direita aqui, ó, é inibido. Tudo porque eu quebrei o balanço da ECA2. Talvez não tenha ficado tão claro, porque realmente teria que dar uma aula sobre tanto o sistema renina-angiotensina quanto o sistema calicreína-sinina. Eu só queria citar a importância disso, né? Vamos aqui ao que interessa. Aqui é o processo de entrada viral, a interação inicial. Aquilo que eu falei geralmente é nasal, ou pelo menos oral. Suponhamos que seja nasal aqui, né? Uma inoculação de perdigotas contendo os vírions, as partículas virais infecciosas. Aí, tem duas coisas aqui bem interessantes que a gente pode falar de maneira geral. Se os vírus ficarem restritos ao aparelho respiratório superior, ou seja, a mucosa nasal, a traqueia, né, ou a parte superior aí dos brônquios, por exemplo, a pessoa geralmente não vai ter grandes complicações. Por exemplo, não vai ter pneumonia, não vai ter edema pulmonar, ou se tiver uma coisa muito, mas muito discretinha, que talvez não leve nem até uma falta de ar, leve só um leve desconforto, enfim. Agora, o problema é quando o vírus tem uma quantidade, ou seja, tem uma carga viral suficiente que faça com que ele vá descendo, e ele chegue nessa estrutura aqui, sobretudo, que é um dos principais componentes das vias aéreas inferiores, que são os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos revestidos por células que promovem a troca do ar com os capilares, ou seja, a hematose. O oxigênio que a gente inspirou passa para o sangue e vai para as hemácias, se ligar na hemoglobina, e o CO2 que está no sangue passa para os alvéolos e sai de maneira bem grosseira. Ou seja, a troca de ar. Eu inspirei, eu aerei o sangue. Entendeu? Eu expirei, eu tirei o CO2 do sangue e do meu corpo, de maneira geral. Os alvéolos são as estruturas que realmente fazem isso. E eles têm que estar íntegros, tanto anatomicamente quanto funcionalmente. E aí você tem, basicamente, essa dinâmica. Quando o vírus do SARS-CoV-2 chega na parte inferior, ele procura logo esse mocinho aqui, chamado de pneumócito tipo 2. Ó. Tá aqui esse rapaz aqui. Ele é uma célula que está mais presente, óbvio, nos alvéolos, como eu citei, está presente só nos alvéolos. E ele produz o muco
Muco não, perdão. Ele produz o surfactante. Então, tanto quando você destrói essa célula, você perde a barreira física mesmo, você perdeu uma célula do alvéolo, então você já comprometeu a integridade da barreira hemato-alveolar, ou seja, a barreira que separa o sangue dos capilares do alvéolo, da luz do alvéolo. Na luz do alvéolo eu tenho que ter ar, entendeu? Na luz do capilar eu tenho que ter sangue. E isso não pode se misturar. Quando você perde alguma coisa das barreiras, no caso aí a integridade ou funcional ou morfológica do alvéolo, um pouco de sangue vai para os alvéolos, ou às vezes nem é o sangue em si, mas é o transsudato ou o exsudato, no caso de uma inflamação. Então, quando os pneumócitos começam a morrer porque o vírus está infectando eles, eles inflamam, óbvio. Liberam mediadores que inflamam outras células que nem foram infectadas. E isso altera a permeabilidade dos capilares e dos alvéolos. Resumindo, vai passar plasma, ou seja, a parte líquida do sangue, para dentro dos alvéolos. É o que a gente chama de edema pulmonar. É isso que de fato causa a dificuldade de respirar. Porque onde tem ar, era para ter ar, agora tem água. E aí fica um lamaçal. É água com célula, com vírus. Isso também é um ambiente propício para o crescimento de quê? Bactérias. Então, essa pneumonia, que é um dano inflamatório do pulmão, um dano inflamatório difuso no pulmão, que é de início viral, por exemplo, ela pode virar uma pneumonia bacteriana e se complicar ainda mais, porque aí você vai ter duas pneumonias, uma bacteriana e uma viral. Se essas bactérias tiverem resistência aos antibióticos, aí piora mais ainda o caso. E aí você pode evoluir para uma sepsis, um choque séptico e morrer. Entendeu? Que é uma das grandes complicações da Covid. Resumindo, é isso que acontece no início. Óbvio que eu falei no caso de complicação mais geral. Então você tem aqui aquela interação que eu tinha dito. Ó. A proteína S se liga a ECA, mas ela precisa de uma outra protease. Essa protease aqui, ó, a TMPRSS. Essa protease aqui, ela cliva a proteína S e deixa ela numa posição engatada, que aí a ECA2 pode puxá-la e aí você tem a fusão de fato da membrana viral, do envelope viral com a membrana plasmática. Tá aqui, ó, é basicamente isso. A proteína S se liga no receptor. A proteína S se liga no receptor ECA2, na ECA2. Essa TMPRSS cliva aqui, ó, tanto uma parte da proteína S quanto uma parte da ECA, e isso ativa a proteína S, ela flexiona, cria uma tensão, essa tensão aproxima as membranas, e aí você tem a fusão, ó. Então essas proteínas aqui, de ancoragem, elas puxam, criam uma tensão. Quando lipídio toca em lipídio, eles se juntam. É o chamado efeito hidrofóbico. Então é o efeito hidrofóbico, que é um tipo de interação intermolecular, né? Lá da química, você tem dipolo induzido. O efeito hidrofóbico são efeitos que cadeias carbônicas, por exemplo, de ácidos graxos, de lipídio, de gordura mesmo, ao interagirem, eles procuram criar uma nova forma e ter uma estabilidade. Por exemplo, é o que gera as micelas, é o que faz com que as células sejam mais arredondadas, porque a melhor estabilidade de uma estrutura é uma estrutura mais esférica, porque é onde você tem menor energia. Os planetas, eles não são esféricos, eles não são um geóide de maneira por acaso. Apesar de ter quem acha que a Terra é plana também, né? Mas é porque uma pessoa dessa não estudou física básica. As estruturas tendem a se agrupar de maneira esférica, porque é a forma geométrica com menor energia, digamos assim. E a lei da entropia diz que os sistemas querem sair de um estado de maior energia para um estado de menor energia. Então, se a Terra fosse plana, a lei da entropia estaria errada, coisa que não está. Ó, e aí o RNA
adsorvido aqui, ligado com essas proteínas N do nucleocapsídeo que eu falei, são inoculadas. E aí você tem a entrada de fato do vírus na célula. E aí o vírus, óbvio, uma vez dentro, vai fazer o quê? Vai começar a se replicar. Aqui, ó, entrou, ele pode entrar por meio de um endossoma, né? Nada impede também. E aí ele joga esse material genético. Esse material genético, que é RNA, ele é transcrito pelos ribossomos, gera algumas proteínas, outras proteínas, essas mesmas proteínas que estavam contidas aqui, se juntam com outras que já estavam. E aí, ó, vai gerando novos RNAs mensageiros, ó, aí RNA mensageiro, RNA transportador, e aí vai, chega no núcleo e manda sintetizar outros DNA, enfim, que vai levar no final das contas a com que o retículo endoplasmático sintetize essas proteínas, ó, e encapsule de novo, e aí você tem uma nova partícula viral sendo feita e sendo secretada. Resumindo, o vírus entra, sequestra o maquinário de produção de proteína da célula, sintetiza outros RNAs e outras proteínas, empacota de novo e manda para fora. Então, um vírus entra e produz mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 milhão de vírus. Um exemplo. E é isso. E aí vamos aos estágios da COVID de maneira geral. Eu tenho o estágio 1, que é a infecção viral, geralmente é mais restrito ao trato respiratório superior, e que a grande maioria das pessoas para aqui. A COVID ela não é uma doença altamente letal. Se a gente pegar a média geral diz que cerca de 97%, entre 95% e 97% das pessoas ficam bem, evoluem bem, sem nenhum tratamento praticamente. Então o problema estaria ali, eu estou falando de média geral, entre 3% e 5%. Só que suponhamos, vamos fechar em 5%, vamos dizer que 95% das pessoas fiquem bem e 5% tenham complicações. Se essa doença infectou 100 milhões de pessoas, quanto é 5% de 100 milhões? 5 milhões. Então, 5 milhões de pessoas sofrerão complicações mais graves. Então, 5 milhões de pessoas é muita gente. O problema da Covid nunca foi, pelo menos a partir do momento que se teve algumas informações iniciais sobre as características patológicas da doença, não foi, meu Deus, todo mundo que pegar vai morrer. Não. É justamente não espalhar demais a doença para que muitas pessoas se adoentem, para que esses eventos graves, que são raros, não se tornem tão raros assim. E aí o primeiro problema seria o quê? A superlotação dos sistemas de saúde, muita gente chegando na UTI, precisando de oxigênio, enfim, ser entubado. O maior problema sempre foi esse. Porque tinha muita gente que dizia assim, ah, por que eu vou deixar de sair se a Covid nem é tão ruim assim? A chance de eu morrer é muito baixa. A chance de eu complicar é muito baixa. E aí, se a gente for indo para as faixas etárias ou para certas condições, aí a gente tem esse número alterando. Por exemplo, se você pegar um adolescente, sei lá, de 18 anos, saudável, ativo, saudável que eu digo é com todos os parâmetros bioquímicos normais, faz exercício físico, dorme bem, come bem, a chance dele morrer é menos que 1%. De ter complicação grave e morrer é menos que 1%. Então ele está no grupo, por exemplo, de 99% desses casos evoluirão bem. 99, alguma coisa evoluirá bem. Agora, se você pegar um idoso, só idoso, não estou nem dizendo um idoso doente, só um idoso, ele tem 90 anos, por exemplo. Suponhamos que ele seja saudável, não tem diabetes, não tem nada. O grupo de pessoas com mais de 90 anos, você já tem aí, só pela velhice mesmo, as alterações fisiológicas da velhice já dão uma susceptibilidade.
na pessoa, por aqueles motivos da ECA que eu falei, a questão da inflamação também, e outras questões em si. Os próprios órgãos estão mais frágeis, não aguentam mais tanto tranco, e você tem cerca de 80 a 85% dessas pessoas ficam boas, e entre 15 a 20% tem complicações graves e morrem. Então, ó, o grupo de idoso, ele já não serve para a média geral, entendeu? E porque 80% já sofre complicações. Ou melhor, 80% evolui bem, já 20% sofre complicações. E aí, se você for para um idoso que tenha hipertensão, diabetes, seja obeso, ou seja, ele tem várias comorbidades, aí não é mais 80%, aí 60% apenas, um exemplo. Esse último número eu tô dando na minha cabeça, arbitrário. Mas são menos que evoluem bem. Aí você já tem, ou seja, você já tá quase aí 50% de chance de complicar e 50% de chance de ficar bem. É quase uma roleta russa, entendeu? Então, o problema da Covid é esse, que como é o problema de várias outras doenças ou até de medicamentos. Um efeito colateral em 3% das pessoas, um efeito colateral grave em 3% das pessoas, pode ser um fenômeno desastroso se 1 bilhão de pessoas tomarem esse medicamento. É por isso também que se tem um rigor muito grande para vacina. Imagine aí, ó, se saísse só uma vacina para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, só uma. Cerca de, vamos botar por baixo ainda, eu não vou nem colocar todas as pessoas, mas 5 bilhões de pessoas vão tomar essa vacina, pelo menos. Então, se você tem um efeito adverso em 1% de 5 bilhões são o quê? 50 milhões. Então, 50 milhões de pessoas sofrerão aquele efeito adverso. Então, 1% ele tem uma grande significância e uma grande relevância se for uma população gigantesca. Se fosse 0,1%, 5 milhões de pessoas sofreriam. Se fosse 0,01%, 500 mil pessoas sofreriam. Entendeu? Então, quando se trata de vacina, é por isso que tem que ter um rigor maior. Porque vacina, muita gente é vacinado. O medicamento nem a maioria das pessoas tomam. Entendeu? Apenas um grupo. O grupo dos hipertensos vão tomar mais antihipertensivos. É óbvio. Mas a maioria da população geral toma antihipertensivo? Não toma. Então os efeitos dos antihipertensivos ficam mais restritos. Mas se todo mundo tomasse captopril, todo mundo do mundo, os efeitos danosos dele seriam muito mais importantes, digamos assim, teriam muito mais peso. Então, ó, essas pessoas que eu citei, em 98% das pessoas, isso é a média geral, incluindo tudo, eles ficam só nessa fase inicial da infecção, que é mais no trato respiratório superior. E aí você pode ter, no máximo, sintomas leves, que é só uma tosse, um pigarro, e alguns outros sintomas como dor de cabeça, dor nas articulações. A maioria nem chega a ter falta de ar, não. As manifestações mais comuns são diarreia, dor de cabeça, dor nas articulações e uma tossezinha ali, entendeu? Então é uma coisa bem autolimitada, como se fosse uma gripe mesmo. Isso na maioria das pessoas, mas elas ainda são agentes infecciosos, né? Elas ainda são agentes de contágio. Mas voltando, ó, e aí, à medida que a fase da resposta viral vai diminuindo, a fase da resposta imune vai aumentando. E percebeu-se com o tempo, sobretudo a partir de março, que as primeiras grandes pesquisas foram feitas, né, foram tendo sua resposta, você tem que a principal complicação da Covid, na verdade, não é por causa do vírus, não é uma lesão direta do vírus em si, é mais o excesso de resposta imunológica. Então, as pessoas mais inflamadas, e isso inclui diabéticos, hipertensos, obesos, indivíduos com DPOCs, por exemplo, eles geram uma resposta inflamatória maior. Então, o que mata, na verdade, é a resposta do corpo. O que complica é a resposta do corpo. Por isso que a dexametasona ela passou a ser usada, sobretudo, em casos graves. Casos que você já tenha algum nível de pneumonia ou de edema pulmonar, que aí você já tem hipóxia. Desconforto respiratório sem hipóxia não é indicativo de dexametasona. Então, eu fui pro oxímetro.
e vi lá que a saturação de oxigênio está caindo. Então, isso já é e eu estou com desconforto respiratório, isso já é um indicativo de usar dexametasona, por exemplo. Voltando. Então, à medida que essas complicações vão atingindo o pulmão, início a parte superior, traqueia, brônquios, bronquíolos mais superiores, aí vai descendo, bronquíolos inferiores, bronquíolos terminais, alvéolo. À medida que os alvéolos vão sendo comprometidos, eu tenho hipóxia. E os alvéolos são comprometidos por dois mecanismos, como eu vou falar, tanto por destruição viral direta, mas essa destruição é autolimitada, ela para. Porém, a inflamação do corpo querendo combater o vírus destrói mais ainda esses alvéolos. Isso aqui, ó, é a Covid que vai piorando, ó, vai piorando, vai piorando. Então aqui ela tem um pico de estabilização. Se ela continuar descendo nas vias aéreas, ela vai piorando, vai piorando, vai piorando. E quando ela chega, digamos assim, numa hiperinflamação sistêmica, que aí você tem a tempestade de citocinas e outros eventos imunológicos inflamatórios, aí a severidade aumenta muito e pode realmente causar o risco de morte. Então, geralmente, a causas morte, não é nem causas morte, mas o principal fator causal para a morte é uma hiperinflamação sistêmica, é uma hiperresposta imune. Isso vai fazer geralmente que o indivíduo choque ou tenha uma parada cardiorrespiratória. Causas morte geralmente é parada cardiorrespiratória mesmo, advinda de um processo inflamatório sistêmico excessivo. Geralmente é isso. E aí, ó, paralelo a isso, os eventos trombóticos também vão aumentando e tal, tal. Aí os sintomas dessa fase inicial, como eu falei, ó, febre, tosse seca, diarreia, cefaleia, dor na garganta, anosmia, ageusia, mialgia. Então, anosmia, ausência de cheiro, ageusia, a ausência de gosto, mialgia, dor no músculo, né? E os sinais clínicos, ó, tem uma leve linfopenia, um leve aumento de protrombina, nada demais também, um aumento do LDH e o dedímero também bem discreto. À medida que o pulmão vai sendo realmente injuriado, aí você tem uma dispneia, aí sem hipóxia, né? Ou seja, um desconforto respiratório, mas sem hipóxia. A hipóxia pode ser medida por um oxímetro, como eu disse, a saturação de oxigênio, e depois com hipóxia. E aí você já tem aquela alteração de vidro fosco, você já tem aumento das transaminases, que já mostra que o fígado está sofrendo, você tem um aumento do dedímero também, a procalcitonina geralmente baixa. E à medida que isso vai se espalhando, aí você pode ter o SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, você pode ter choque, você pode ter sepse e CID, que é a coagulação intravascular disseminada. E aí os marcadores, você tem um PCR muito grande, você tem aumento da LDL, aumento de L6, dedímero também, que justamente reflete esses eventos trombóticos anormais. E aí você pode ter os AV, acidentes vasculares encefálicos isquêmicos, que eu citei. Você pode ter claudicação intermitente, você pode ter infartos agudos do miocárdio. Ferritina também se altera junto com a troponina. Então a dexametasona teria que ser dada, no caso, a partir do início da fase 2B, que é um comprometimento pulmonar com hipóxia. Por que a dexametasona seria boa, seria melhor, mais eficaz dada nesse momento? Porque ela justamente vai atenuar essa fase de resposta inflamatória sistêmica. Se ela for dada aqui, ó, se a dexametasona for dada no começo, ela pode prolongar essa fase viral. E essa fase viral prolongada tem a mesma capacidade lesiva do que a resposta inflamatória. Novamente, é um braço. Eu nem posso deixar o vírus se replicar demais, entendeu? Suprimindo totalmente a inflamação. E eu nem posso deixar o vírus replicando de menos, com uma inflamação exagerada, entendeu? Com uma inflamação exagerada. Óbvio que quanto menos eu permitir essa resposta viral, essa infecção viral, essa replicação viral, melhor. Só que eu tenho que de alguma maneira fazer isso com uma resposta inflamatória ótima. Porque se eu apertar muito a mão, entendeu? Se eu pesar muito a mão com a inflamação, eu leso tanto quanto o vírus. Então realmente é um equilíbrio fino que o corpo ele luta muito. E ele só consegue manter esse equilíbrio fino se realmente a pessoa for saudável.
Então, se a pessoa já é idosa, diabética, hipertensa e obesa, o corpo não vai conseguir tratar, digamos assim, cirurgicamente, entendeu? Como uma pinça que chega lá e extrai o vírus. Não, o corpo vem com uma pá de citocina, uma pá de anticorpo, e aí uma pá de célula, macrófago, neutrófilo, e aí você tem uma resposta inflamatória muito mais pesada do que deveria ter. É tudo questão de homeostase, é tudo questão de equilíbrio de forças, né, de sistemas fisiológicos funcionando. Então, como é que está o pulmão na Covid? Depende, né? Como eu falei. Em pacientes severos, ele chega aqui, ó. Isso aqui é a característica de um edema pulmonar. Então, vai evoluindo. Início é o trato respiratório superior. Vai evoluindo. E aí você pode até chegar numa pneumonia. Se essa pneumonia for muito grande, que ela comprometer a troca gasosa, aí você chama isso de insuficiência respiratória, né? Que também é um pouco antecedida com a síndrome da angústia respiratória aguda, a SARA. Então, a pneumonia conceitualmente é isso. É uma resposta inflamatória do pulmão advinda secundária a um processo infeccioso, aqui no caso, um processo viral. O alvéolo normal, ó, bonitinho, funcionando, pneumócitos tipo 1, pneumócitos tipo 2, surfactante produzido devidamente, o pulmão funcionando normal, ó, o capilar alveolar aqui, tem um certo espaço, tá tudo aqui, tudo bem, tudo funcionando bem, as caderinas, as ocludinas, as claudinas, todas as enzimas, todas as proteínas e moléculas relacionadas aqui com as junções intercelulares entre tanto uma célula endotelial e outra, quanto uma célula epitelial e outra. É o que mantém as células unidas, ó, tá aqui, ó. Zônulas de oclusão, justamente para não deixar líquido passar. Quando o alvéolo inflama, aí eu tenho justamente esse comprometimento. Ó, barreira hemato-alveolar é o nome que se dá à função, né, a integridade dessa camada epitelial com a camada capilar. Eu preciso dos alvéolos íntegros e dos capilares íntegros. Quando eu inflamo, geralmente eu inflamo por quê? Tem duas maneiras de eu inflamar aqui nesse contexto. Ou eu inflamo porque eu estou destruindo um pneumócito, ou eu inflamo porque eu estou destruindo uma célula endotelial. E no caso da Covid, acontece as duas coisas. Tanto a célula endotelial pulmonar tem ECA2, quanto o pneumócito 2 tem ECA2. E aí, o pneumócito morre, a célula endotelial morre, e aí eu tenho uma permeabilidade no qual o líquido, o plasma, ele passa, o exsudato, passa aqui para esse espaço aqui, ó, e daqui ele cai no alvéolo e enche o alvéolo de líquido. E aí aqui eu vou ter restos de vírus mortos, eu vou ter resto de leucócitos mortos, então vai ter monócito morto, vai ter macrófago morto, vai ter o neutrófilo morto, vai ter linfócito morto, vai ter proteases, vai ter citocinas pró-inflamatórias, e aí vai ter muita coisa acontecendo. É um campo de guerra, todo lamaçado. Como é que o pulmão vai promover a hematose de maneira normal, de maneira funcional? E à medida que esse edema vai comprometendo mais e mais e mais alvéolos, chega um ponto que você não consegue mais respirar direito. Aí você tem a síndrome da angústia respiratória aguda, a SARA, que é um quadro pré-insuficiência respiratória. Na SARA você já vai precisar de um aporte de oxigênio, né? Se isso continuar avançando, você vai precisar ser entubado. Então é assim que o pulmão reage quando está inflamado por conta da Covid. E por fim, ó, o alvéolo ele pode ser reparado, né? Você tem o processo, os fibroblastos, o colágeno.
E outra coisa que ainda não se sabe muito bem é se quem teve, óbvio, sintomas severos, chegou a ter SARA, quem chegou a ser entubado, essas pessoas elas têm algum nível de comprometimento pulmonar. Elas não se recuperam totalmente, pelo menos não a curto prazo. Então, por exemplo, suponhamos que eu tive Covid em março e tive SARA. Tive pneumonia severa, tive SARA, fiquei internado, fiquei entubado durante 15 dias, suponhamos. E estamos em outubro, isso foi em março. Estamos em outubro já faz o quê? 7 meses. O meu pulmão ainda não vai estar 100%. E ninguém sabe ainda se ele vai estar 100% em algum dia. Alguns chineses, que foram os primeiros lá de Wuhan, eles ainda não estão recuperados. Tem gente que tem 80% de pulmão bom, então perdeu 20%. Aí ninguém sabe se ele vai melhorando com o tempo indefinidamente ou se chega um platô. Provavelmente em algumas pessoas você não vai ter uma reconstituição completa, porque isso vai depender tanto das características fenotípicas, né, do pulmão da pessoa, quanto do nível de agressão. O pulmão ele tem uma capacidade limítrofe de se regenerar, como o coração. Por exemplo, um coração que sofre um infarto, ele não é mais o mesmo. Isso é até óbvio. Naquela região que necrosou, não vai ter mais potenciais de ação, porque não tem mais miócito ali. Vai ter o quê? Vai ter uma cicatriz, que é colágeno, elastina, fibroblasto. Pulmão é do mesmo jeito. Alguns pneumócitos são sim reconstituídos. O pneumócito tipo 1 tem uma capacidade aí, existem algumas células tronco ali também, base, umas células satélites, mas isso é limitado também. Suponhamos assim, um valor bem arbitrário. Suponhamos que no alvéolo, só para ficar didático, eu tenho 100 células em um alvéolo pequenininho. 100 células. 1000 células, vamos botar 1000. 1000. Dessas 1000, eu perdi 600 células. E esse alvéolo ficou com 400 células. Essas 400 células, sobretudo se ainda sobrar muito pneumócito tipo 1, ela consegue reconstituir algumas. Dessas 400 que sobraram, né, elas reconstituem mais 300. Então voltou com 700. E esse espaço de 300, né, eu tinha 1000, eu perdi 600, fiquei com 400. Essas 400 reconstituíram mais 300, então eu voltei para 700. Mas ainda falta 300 que eu não vou conseguir reconstituir porque não dá mais. No lugar dessas 300 que faltaram, não vai ficar um espaço vazio sem nada. Vai ser colocado colágeno, elastina, vai ser colocado fibroblasto. E isso aumenta a rigidez pulmonar. É o que a gente chama de fibrose pulmonar. O pulmão vai ficar fibrosado. E ao longo do tempo, por exemplo, como eu disse, né, no exemplo que eu dei, 700 células. O pulmão ainda pode reparar algumas, reconstruir algumas outras. Suponhamos que ele ainda reconstrua mais 100. E aí no total fique com 800. Mas ainda tem um déficit de 200. Ainda vai ter colágeno, ainda vai ter elastina lá. Então, nunca, não vou dizer nunca, mas muitas vezes não é 100% que reconstitui. Por isso que a gente tem que se proteger de qualquer maneira. Porque também ninguém sabe a severidade. E como é que está o sistema imunológico na Covid? A gente tem, não detalhei, mas a gente tem a piroptose. A piroptose, resumindo, é quando o vírus entra na célula e causa uma espécie de necrose da célula. Só que a piroptose é uma morte celular que faz com que a célula secrete várias citocinas inflamatórias. A piroptose é uma espécie de sirene. É como se a célula, ao ser infectada, pensasse assim, cara, esse vírus aqui, ele realmente é danoso, ele realmente pode dar algum problema grande. Eu vou morrer, mas eu vou morrer gritando. Eu vou morrer avisando todo mundo. A inflamação é uma espécie de comunicação. Então, quando uma célula, vamos falar de célula, nem tecido não. Quando uma célula inflama, ou seja, quando uma célula começa a liberar mediadores inflamatórios, ela está nada mais do que comunicando à sua vizinhança, dizendo, cara, eu estou sofrendo com alguma coisa. Pode ser um processo lesivo ou pode ser um processo infeccioso. Enfim, ela está inflamando. E aí ela avisa para a célula vizinha, cuidado,
cuidado que já já esse processo que me inflamou, que me matou, vai chegar em ti. Aí a célula vizinha fica alerta, entendeu? Só que se isso for demais, no caso a piroptose, você tem uma resposta inflamatória exagerada. E a piroptose no pulmão, ela faz com que todo o organismo fique em alerta. Então o sangue, óbvio, que são as estradas, né, por onde as células imunes vão passeando para os órgãos, essas quimiocinas, essas citocinas inflamatórias, elas vão cair no sangue e elas vão chamar muito mais células. Então os monócitos que estão passeando ali vão dizer, caralho, tá acontecendo alguma coisa ali no pulmão, eu vou lá. É por isso que você tem linfopenia, porque as células imunes, elas vão pro pulmão, elas vão ver o que está acontecendo. E aí os linfócitos vão, os monócitos vão, os neutrófilos vão, a galera vai. Então, no pulmão você tem excesso de leucócito. No sangue você tem uma diminuição. É um desbalanço. Justamente na esperança. Ou a piroptose vai ativando esse inflamassoma. Inflamassoma é uma maquinaria celular que é responsável por uma transcrição excessiva de genes pró-inflamatórios, de maneira bem didática. Então o NF-κB, que está no centro do inflamassoma, vai causar tanto a produção quanto a secreção de fatores inflamatórios. Por exemplo, interleucina 6, interleucina 1 beta, MI, proteína quimiotática de monócito. Enfim, você tem várias citocinas pró-inflamatórias. Outra coisa que esses vírus fazem, sobretudo o SARS-CoV-2, eles suprimem a secreção, a produção de interferon. O interferon é um tipo de mediador químico bem específico. Claro que tem tipos de interferons, né? Mas o interferon, de maneira geral, ele é um tipo de resposta química, humoral, bem específico para vírus. É como se ele aumentasse tanto a capacidade da célula responder ao vírus, tanto de começar a não ser infectada pelo vírus, ficar mais resistente à infecção, quanto fazer com que o vírus não tenha um sucesso em se replicar dentro. Então os interferons, eles são muito importantes, sobretudo na fase viral inicial, que o vírus está infectando e replicando. E o SARS-CoV-2, ele reprime muito da resposta de produção de interferons. E aí ele consegue tirar esse braço de defesa antiviral. Por isso que ele tem um sucesso de ser, né, em contágio acima da média dos outros, né, dos outros coronavírus, por exemplo. E aí, continuando, ó, essa ativação excessiva do inflamassoma por causa da piroptose, por causa da morte dos pneumócitos por conta da infecção viral, o vírus entra, infecta, faz a célula ficar só produzindo vírus, a célula morre, inflama, né, secreta os seus mediadores, e isso causa uma disfunção imunológica, porque, como eu disse, ó, o sistema imune vai perceber isso e vai mobilizar várias células para lá. E aí você acha que a galera, os leucócitos vão chegar conversando? Não vão. O macrófago vai chegar logo fagocitando. Essa célula que está infectada tá pronto, fagocita, mata. Entendeu? Linfócito T citotóxico também chega, vai, beijo da morte, perforina, granzima, mata. Célula T auxiliar, chama mais célula. Monócito se diferencia em macrófago e mata. Enfim, você tem uma disfunção imunológica que você vai ter um aumento da infiltração de monócitos, de células T, de macrófagos, o que vai resultar em linfopenia lá no sangue periférico. E isso vai evoluir para quê? Para um dos principais problemas imunológicos da Covid. A principal alteração chamada de tempestade de citocinas. Então, essa disfunção imunológica que se iniciou no pulmão, ela termina com uma tempestade de citocinas. A tempestade de citocinas nada mais é do que uma resposta imunológica exacerbada, excessiva, que é causada, óbvio, pela ativação das células imunes. Então, é o aumento da ativação de linfócito T, de macrófago, de célula dendrítica,
causada pelaquela piroptose pulmonar que eu falei, aquela morte de células pulmonares, que leva a essa galera a produzir os mediadores inflamatórios que elas produzem, as citocinas. Aí tanto citocinas como interleucinas, como as quimiocinas. As citocinas propriamente ditas, elas atuam de maneira mais direta, vão lá na célula, pá. As quimiocinas, na célula lesada, né? Na célula pulmonar, nas células do hospedeiro. Já as quimiocinas, elas chamam outras citocinas. Então aqui tá mostrando o inflamassoma, ó. Inflamassoma, vem, bonitinho e gera esse passo. Então você tem essa tempestade de citocinas por trás desse fenômeno pulmonar. Aí aqui você tem, ó. Então, um indivíduo que ele não foi infectado, ele não tem sintomas, ele não foi infectado. O indivíduo que tem uma COVID de leve a moderada, ele não chega a ter uma tempestade de citocinas, porque ele não tem uma resposta inflamatória pulmonar grande. Notem, ó, que as células imunes residuais do pulmão e as células epiteliais do pulmão também não sofrem muito. Ó. Então, tem só um pouquinho aqui de secreção de TNF, só um pouquinho de secreção de interleucina 6, interleucina 10, mas de maneira sistêmica nada muito relevante. Só uma febrezinha, uma tosse, uma fadiga, uma dor muscular, aumentos discretos de interleucina 6, diminuição discreta dos linfócitos. Agora, no indivíduo que tem uma COVID severa, aí não. Aí, meu amigo, o leito sistêmico vai ser bombardeado de citocinas. E aí essas citocinas, obviamente, vão se espalhar e vão causar complicações em outros órgãos. Então, a febre vai ser maior, a tosse vai ser maior, fadiga, mialgia, dispneia também serão maiores, até levar a uma insuficiência respiratória. Aumentos demasiados de interleucina 6, aumento da LDL, dímero D também já está aí no teto, os linfócitos diminuem bastante. E aí, sobretudo TCD4+, e TCD8+. Diminuição do interferon, enfim, aumento do hematócrito para tentar compensar aquilo ali, né, tanto das células. E aqui é só para mostrar os mediadores envolvidos com isso. Então, interleucina 15, interferon, alfa, gama, interleucina 12, 21, interleucina 6, TNF-alfa, os fatores de linhagens granulocíticas. E quais são os fatores que contribuem para isso, para esse tipo de resposta? Idade, fumo, diabetes, glicocorticoides no começo, pode piorar no começo, né? Mas no final, depois que esse processo tá do médio para a fase mais grave, os glicocorticoides podem diminuir. Mas é basicamente isso, esse tipo de resposta. E o papel da diminuição da ECA2? Como eu tinha dito, por si só você já tem um fenômeno inflamatório pela infecção do vírus. Então o vírus infecta, leva à piroptose da célula, à morte da célula, a célula libera fatores inflamatórios, recrutam mais células inflamatórias que matam mais, ou seja, vira um ciclo vicioso. Isso é por si só. Agora, quando o SARS-CoV-2 também entra, ele causa uma outra ação danosa, que é ele diminui a expressão da ECA2. Então, o pulmão, que ele ia precisar da ECA2 porque ele está sendo inflamado, a ECA2 seria um braço anti-inflamatório importante em infecção pulmonar, tanto que tem vários trabalhos que mostram o papel da ECA2 em doenças pulmonares inflamatórias, que não por SARS-CoV-2, né? Então, é como se fosse... É como se o SARS-CoV-2 soubesse que a ECA2 iria dificultar a vida dele, sobretudo nas respostas que ele causa, e ele e quando ele está entrando na célula, ele já tira essa defesa anti-inflamatória, entendeu? Então, realmente, é uma estratégia muito eficaz para melhorar a resposta do hospedeiro ao vírus, né? Para piorar, no caso, né? Piorar pro próprio hospedeiro. Aí é por isso, por aquilo que eu falei. O braço angiotensina 2 é exacerbado, e o braço da angiotensina 1,7 e o braço da desarginina bradicinina também é perdido.
E aí você tem um aumento da resposta inflamatória. Ó. Vasoconstrição, aumento da reabsorção de sódio, aumento da proliferação celular, aumento da inflamação, aumento da produção de citocinas. E tudo isso porque você perdeu a ECA2. A angiotensina 2 aumenta, a angiotensina 1,7 diminui, e aí você tem os principais efeitos danosos. Você tem um acúmulo dessa desarginina bradicinina, que também é ruim. A bradicinina, atuando em outros receptores, não vai poder fazer muita coisa. Enfim, você vai ter essas complicações, tanto pelo sistema renina-angiotensina, quanto pelo sistema sinina-calicreína. Não tem muito tempo para explicar melhor, infelizmente. O excesso de resposta inflamatória causa dano endotelial, como eu disse. Então, vai diminuir a produção de fatores antitrombóticos, como o próprio óxido nítrico, e vai aumentar a produção de fatores procoagulantes. E aí você vai ter um dos estados e uma das complicações sistêmicas também que advém do excesso de inflamação, a coagulação. Então, a coagulopatia está por trás de várias complicações da COVID. Essas complicações elas podem se dar no pulmão, pode se dar no cérebro, em vários locais. Resumindo, pode evoluir para um CID, que é uma coagulação intravascular disseminada, ou seja, vários vasos sofrendo fenômenos de coagulação. É mais ou menos resumindo. Como é que está o rim? O rim na COVID também é afetado, a ECA2 participa lá, entendeu? Então, o rim vai sofrer porque haverão alterações no fluxo sanguíneo renal, os fenômenos vasculares também afetarão o rim. Então, o rim ele é um tecido, o tecido renal, ele é muito susceptível a infecções. Tanto que, quando uma pessoa tem uma hemorragia, muitas vezes a pessoa sobrevive e tal, sobretudo usando agentes vasoconstritores, mas a pessoa tem algum grau de lesão renal, pode ter uma insuficiência renal crônica ou mesmo aguda. Quando o indivíduo fica isquemiado, o rim ele sofre muito, porque a medula renal ela tem uma vascularização bem, não vou dizer pobre, mas ela tem uma vascularização bem limítrofe. O rim ele não aguenta muito ficar sem sangue, sobretudo a medula renal, ela necrosa muito fácil. Então, fenômenos isquêmicos, fenômenos hipovolêmicos, como a hemorragia, tem grande chance de causar lesão renal. Então, o rim vai sofrer por hipóxia e por hipotensão. E aí eu vou ter inflamação, alteração dos glomérulos, colapso dos sistemas de reabsorção, lesão renal, insuficiência renal, ou aguda ou crônica. E o coração na Covid? O coração pode sofrer ou de maneira direta, o próprio vírus chegando lá, ó, pá, afetando o coração, os miócitos. Ele pode afetar as coronárias, como vai ter mais inflamação, como vai ter mais estresse oxidativo, isso pode acelerar um processo de aterogênese, mas a aterogênese leva muito tempo. O que geralmente a doença pode fazer? É uma trombose. Aí a trombose, ou seja, aquelas placas coronarianas que estavam, entre aspas, estáveis, vão ficar instáveis com a doença. E aí você tem um fenômeno disfuncional, ó, a placa rompe, aquela placa que estava, e você tem um fenômeno isquêmico coronariano agudo, um infarto, uma angina ou um infarto. E aí você pode ter parada cardíaca e morte. Entendeu? A inflamação sistêmica também afeta o sistema de condução cardíaca, podendo levar a arritmias, óbvio, e as próprias citocinas. O coração é um tecido. Se ele for bombardeado com citocina, ele vai inflamar também. Isso pode causar parada cardíaca, entendeu? Uma inflamação cardíaca grande. Então, o coração ele pode morrer por vários, ou ser afetado por vários mecanismos. Ou lesão das suas coronárias, ou lesão inflamatória direta, ou lesão viral direta. Basicamente isso. Então, o coração inflamando, a gente chama isso de miocardite. O cérebro também tem quase todos os locais. Então, o sistema gastrointestinal também tem muita ECA nos enterócitos, ECA2, tem ECA2 no cérebro. Então, como eu falei, você tem fenômenos isquêmicos no cérebro, você pode ter surtos psicóticos, você tem alterações no estado mental também, você pode ter convulsões, epilepsias.
E aí a desregulação da ECA2 causa tudo isso, ó. Alterações no processo inflamatório do pulmão, dano cardiovascular, dano renal, dano fígado, dano hepático, né? Dano no TGI. Enfim, então a ECA2, ela realmente é muito importante nesse contexto. E é por isso que a Covid-19 não pode ser comparada com uma gripe. A gripe, ela, óbvio, mata gente, mata muita gente todo ano também. Só que as complicações da gripe, elas não chegam perto das complicações da Covid. E o principal fator responsável é o agente ligante do vírus. Os vírus da gripe, os influenzas, geralmente eles entram na célula se ligando em resíduos de ácido ciálico, que são resíduos ali da membrana que não tem muita função fisiológica grande, sistêmica, entendeu? Tem uma função de sustentação, de reconhecimento e tal. Agora, a COVID, ou melhor, o SARS-CoV-2, quando ele vai entrar na célula, ele leva embora a ECA2. E aí, ao meu ver, no meu entender, a perda da ECA2, e não é só um achismo ou uma interpretação, é baseada em fatos, só você ver os estudos que foram feitos em doenças pulmonares com inibição ou com ativação de ECA2, medindo a expressão, você consegue ver o papel protetor da ECA2. Então a ECA2 ela é extremamente importante para o processo normal e patológico. E um processo patológico que iniba a ECA2, que cause diminuição da ECA2, é muito mais danoso, como o caso da COVID. A SARS também fazia isso, por isso que ela foi tão maléfica. E agora a Covid-19 também faz. Então, várias complicações por isso. Resumindo, o aparato geral eu tenho o seguinte: as complicações podem ser ou por dano tecidual pulmonar direto ou por diminuição da atividade da ECA2. No dano tecidual pulmonar direto, ele pode ser tanto pela replicação viral direta, o vírus entra e fica replicando e mata a célula, ou pela resposta imune. A diminuição da ECA vai levar a um aumento da resposta inflamatória pulmonar. A replicação viral direta lesa sobretudo os pneumócitos tipo 2, são as células principais ali para produzir o surfactante. Isso por si só já pode levar a fenômenos atelectáticos, a telectasia, que é um colabamento dos alvéolos, e aí eles não conseguem promover uma hematose boa, né? Uma hematose eficiente. Lesão das células endoteliais capilares por uma resposta imune, então o endotélio vai ser lesado. E o aumento da resposta inflamatória pulmonar pode levar, obviamente, a tempestade de citocinas, como a gente viu. E também, se o pulmão está mais inflamado, obviamente, o endotélio também vai estar afetado. Se os pneumócitos forem lesados, o que é que eu posso ter? Comprometimento do epitélio alveolar. Se o epitélio alveolar for comprometido, o líquido sai dos capilares e vai para o alvéolo. A gente chama isso de edema pulmonar. Já é mais um outro fator. A lesão das células endoteliais também vai comprometer a microcirculação pulmonar, o que, por sua vez, também leva a um edema pulmonar. Então, eu tenho dois fenômenos com causas diferentes convergindo para o edema pulmonar. Por isso que o edema pulmonar, em casos severos, eu estou falando de complicação, ou seja, já é um fenômeno severo, você tem edema pulmonar. Porque tanto o vírus diretamente quanto o sistema imune atacando levam ao edema pulmonar. Aqui não está mostrado porque realmente não dava, mas a diminuição da ECA também contribui para o edema pulmonar, porque tá vendo, tá aqui o link indireto, mas ainda um link. E o edema pulmonar, se ele for demasiado, se for uma inflamação grande, vai evoluir para uma pneumonia. E aí, se a pneumonia for grande e comprometer muitos alvéolos, eu vou ter uma síndrome da angústia respiratória aguda, uma SARA. Se essa angústia respiratória evoluir ao ponto do paciente não conseguir mais respirar sozinho, eu tenho uma insuficiência respiratória aguda. E se essa insuficiência respiratória aguda for grande, óbvio, estiver aumentando, for grande não. Se ela continuar, juntando com tudo isso, eu vou ter uma hipóxia, que é a diminuição
da pressão parcial de oxigênio, a diminuição da saturação sanguínea de oxigênio. E aí, na outra ponta, ó, a tempestade de citocinas vai lesar o rim, vai lesar o aparelho cardiovascular, o coração, os vasos. E a lesão das células endoteliais pode fazer com que bactérias caiam na corrente sanguínea. E aí eu posso ter sepsis, ou sepsis viral, ou sepsis bacteriana. Eu falei da bacteriana aqui no caso, mas vai ter vírus também. A sepsis vai ajudar o quê? Também na lesão renal e cardiovascular. Resumindo, fenômenos infecciosos sistêmicos, fenômenos inflamatórios sistêmicos e uma diminuição da capacidade respiratória vão evoluir para um quadro de falência cardiorrespiratória. Aqui sim é a causa-morte da Covid, a principal causa-morte da Covid. Fruto de uma disfunção imunológica, imunoinflamatória e um comprometimento da função pulmonar. E elas sempre vão interagir. Foi o comprometimento da função pulmonar que gerou a inflamação pulmonar. A inflamação pulmonar gerou uma inflamação sistêmica. A inflamação sistêmica piorou a inflamação pulmonar. Entendeu? E assim elas vão se interagindo. E aí a pessoa morre. É basicamente por isso. Então, era isso, meu povo. Terminei um pouquinho mais do prazo. E aqui são as minhas redes sociais. Se quiser, se você gostou da aula, eu sempre estou postando conteúdo lá, que é o meu Instagram, de professor Aclerton. E o Instagram da minha empresa, da Afísio, que é uma plataforma de cursos também. E aí você tem, ó, outros canais, o canal do YouTube, que infelizmente ele foi hackeado, mas ainda estou tentando ver. Já fiz outro aqui, se você quiser se inscrever também pode. Só procurar o mesmo nome, Afísio. Mas se Deus quiser eu vou resgatar o outro. E os canais no Telegram, também estou sempre postando conteúdo lá. Você tem só colocar Afísio lá no Telegram, ou o professor Aclerton, né, lá no Telegram. Então são 2 canais no Telegram. E aqui são alguns cursos meus, sempre nessa pegada, com essa didática, com essa profundidade. Gosto de detalhar muito as coisas, explicar. Apesar de não ter explicado tanto quanto eu queria, porque 1h30, não sei se para vocês é muito, mas para uma aula é pouco. Sobretudo para uma coisa complexa dessa. Mas enfim, ó, fisiologia cardiovascular, endócrina, neuro, fisiofarmacologia, introdução à farmacologia, são vários cursos lá. Aqui é o link da plataforma, só colocar lá no Google Afísio Cursos ou Afísio, com certeza vai ser redirecionada para isso. E aqui, meu contato, né? Basicamente isso. E pronto. Foi um prazer. Obrigada, professor.